Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Deus abençoe a vocês. Estamos aqui mais um dia para trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé. Já convido a todos aí do canal para deixarem o seu like, para contribuir dessa forma, para que essa mensagem chegue a outras pessoas, né? Que o algoritmo do YouTube possa estar levando essa mensagem a outras pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou aqui de Minas Gerais, da região metropolitana de Belo Horizonte. Estou servindo ao reino de Deus. E aqui ao meu lado está o pastor Genival Lira, aí de Itabirito. Bom dia, pastor. Bem, irmãos. Ô, Dito Rafael, isso, eu. vou deixar, eu não liguei meu microfone aqui, vou falar de novo. Bom dia, Rafael. Quando a gente refaz, já não é mais natural, né? Bom dia, Rafael. Eu não tinha ligado meu microfone, por isso que nem saiu. Prazer trabalhar junto com você, tá? Para o reino de Deus. As pessoas ficavam me perguntando quem é esse Rafael. Quero conhecê-lo e agora tenho a oportunidade de conhecer o Rafael Mendes. E nas oportunidades que nós tivermos, estaremos juntos, né? Então, bom dia para você, para todos os amigos telespectadores, para vocês que estão aqui inscritos no canal É Tempo de Oração. Tenham todos uma sexta-feira abençoada. É isso, amigos. É um privilégio nós estarmos aqui compartilhando a santa palavra de Deus. Hoje nós iremos tratar um tema que é de muita importância à vida cristã, que fala sobre a origem. Nós, para sabermos de aonde nós estamos e aonde nós chegaremos, nós precisamos saber o começo, né, onde tudo começou. Então eu convido a vocês a estarem acompanhando comigo essa leitura bíblica, que será feita no capítulo 1 do livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Eu vou trazer aqui algumas informações sobre esse livro e iremos estar lendo todos os versículos do capítulo 1. Iremos trazer uma mensagem em cima disso e logo após nós estaremos realizando a oração, tá? A informação sobre esse livro de Gênesis que eu tenho para trazer para vocês, que ele é o primeiro livro da Bíblia, né? Tanto do Antigo Testamento, das tradições judaico e cristã, quanto na Tanakh, né? Que é a chamada, né? Na cultura judaica. E ela é uma das obras mais fundamentais para entender a base da história, crenças e valores das religiões abraâmicas. E a religião cristã, ela se enquadra dentro disso. Esse capítulo 1, quanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, você vai observar que vai estar dando a ênfase na criação do mundo. Então, daí você vai começar a entender a origem de tudo, da onde tudo veio a existir, da onde tudo começou. A gente sabe que existem muitas pessoas hoje no nossa, na nossa geração, e não só na nossa, mas também que já viveram antes de nós, que não acreditam num Criador, não acreditam num Deus que criou todas as coisas. Então, eu quero convidar você a colocar os seus olhos agora no capítulo 1, que nós iremos ler essa passagem, depois nós iremos estar detalhando mais, estaremos comentando sobre o que nós acabamos de ler. O texto diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. De repente, na sua versão esteja um pouco diferente, eu estou lendo na versão NVT, mas não tem problema nenhum, você pode estar com ela aí até mesmo para você comparar, tá bom? Versículo 3 diz o seguinte: então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou luz da escuridão. Deus chamou a luz dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia.
Então disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: junte-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E viu Deus que isso era bom. Então Deus disse: produz a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia e a noite, marcar as estações, dias e anos, que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Eu vou ler até por aqui para a gente não estender muito no tempo. Eu li aqui até o versículo 19. Parei aqui no quarto dia da criação. Se você continuar a leitura, vai ser aqui a criação das águas, dos seres vivos, que Deus vai tirar a partir das águas, os animais marinhos e as aves, e logo depois, no sexto dia, os animais do campo. Deus vai tirar da terra e a partir daí Deus vai formar o homem. Deus vai fazer a sua imagem e semelhança. Então aí vai ser o sexto dia. E no sétimo dia vai ser o dia do descanso. Mas qual é a mensagem e o que a gente consegue captar nessa leitura que nós fazemos? O primeiro ponto é que Deus é a origem de tudo. Tudo passou a existir a partir de Deus, a partir de um soberano Criador. A gente observa também um segundo ponto, que é a palavra de Deus, porque foi através da palavra de Deus que tudo veio a existir. Então, nós já conseguimos trazer para a nossa vida diária a importância da palavra de Deus, o poder de criação da palavra de Deus. Outro ponto também é a gratidão que nós devemos a esse Deus, porque ele é digno de todo louvor, ele é digno de reverência, porque ele é o Criador. Assim como numa casa, se você tem a sua casa tem regras. Você organizou a sua casa da sua forma. Deus, assim também como Criador, o todo mundo é de Deus. A palavra de Deus fala que dos céus é de Deus, a terra é de Deus. Nem é o ouro, nem é a prata, todas as riquezas, tudo é para a glória de Deus. Então, nisso, nos trata dentro de nós a respeito da gratidão, a respeito da reverência, de nunca que devemos esquecer que tudo é obra de Deus, tudo é trabalho de Deus. Outro ponto também é a gente nunca se vangloriar. Tanto é para a gente entender que nós estamos aqui de passagem. Deus é eterno. Então, esse ponto é para quê? Também a gente não se apegar às coisas dessa vida, apegar às coisas desse mundo. Então, essa é a ideia central desse texto, dessa leitura, que é o que? A origem de todas as coisas. Então, eu vou complementar aqui com algumas anotações. Professor Genival Leira, o senhor pode complementar enquanto eu vou procurando as anotações?
o seguinte: é reconhecer, que Ele é o Senhor, que Deus é o Senhor, o Criador, e também é reconhecer, conseguir entender a sua eternidade. Quando eu olho para esse capítulo 1 e 2, eu vejo ali o Senhor, Ele trabalhando para que nós possamos entendê-lo, porque é difícil entender Deus, porque nós somos de um mundo material, um mundo físico, humano, e Ele é eterno. Ele não é de um mundo eterno, Ele é eterno. Deus, ele não foi criado. Deus não existiu, não existe. Deus não existe. Deus é. Porque para Deus existir, quem criou? Alguém formou, e quem criou e quem formou? Não tem. Não existe esse que criou, que formou, que ensinou a Deus. Então, ele é. E ele procura, nessa criação, mostrar para nós quem é ele nessa formação. No tempo, por exemplo. No tempo. Se ele não tivesse feito a manhã, a tarde, a noite, nós não iríamos entender que ele é eterno. Jamais a gente iria entender que ele é eterno se a gente não tivesse o tempo. Minuto, segundo, mês, ano, dia. Então nós não iríamos entender a eternidade dele. E é por isso que nós, humanos, nós estamos tendo uma experiência humana, mas nós também somos eternos. A diferença é que quando Adão peca, então vem a morte. Então existe a morte física e existe também a morte espiritual, que é a separação eterna, eternamente separado de Deus. Essa é a segunda morte. A morte física é a primeira. Então, por causa desse capítulo 1 aí, eu consigo entender que Deus ele é eterno. No segundo capítulo, quando ele vem formar o homem, ele criou também, formou o homem eterno, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, quer dizer, ele é eterno, só que por causa do pecado veio a morte, que o pecado gerou a morte. O embrião da morte é o pecado. E aí, a partir daí, eu vejo um pai lutando para trazer esse filho de volta para a eternidade, ao ponto de enviar Jesus Cristo, e todos que estiverem em Cristo podem até morrer fisicamente, que vai morrer, todos vão morrer. A única certeza que nós temos é que vamos morrer. Só que em Cristo nós teremos a vida eterna. Então nós não vamos passar pela segunda morte. Nós não teremos segunda morte. Nós não teremos separação de Deus por causa do pecado. Nós não teremos separação para sempre. Pelo contrário, nós vamos estar com Ele na eternidade. Então, em curtas palavras, eu entendi de que eu não posso ser ingrato a esse Deus Criador que se apresenta para mim mostrando, teve que fazer tudo isso aí do tempo, para poder eu entender que ele é eterno e que eu também sou eterno e que vou estar com ele eternamente através do seu Filho. Tem muita coisa curiosa também nesses versículos, né, do capítulo 1, né, tem como a gente não vai entrar nesse mérito, né, mas quando diz aqui que quando Deus criou os céus e a terra, há algumas correntes teológicas que do versículo 1 para o versículo 2 disse que passaram bilhões de anos, né? Mas tanto é pelo fato no versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, né? Então há correntes que dizem que daí, né, foi o tempo que Satanás foi expulso e caiu na terra. Há outra corrente também que não, diz que a terra estava sem forma e vazia porque Deus ainda não tinha dado a ordem para começar a vida na terra.
Mas, não entrando nesse mérito, como o pastor Genival bem colocou, a importância de trazer Cristo à nossa mente, porque toda a palavra de Deus ela apontava para um Salvador, né? Nada do que aconteceu, como a queda do homem, é, nada disso fugiu da onisciência de Deus, né? E nisso a gente consegue enxergar a bondade de Deus ainda mais forte, porque ele sabendo de tudo que iria acontecer, Deus já havia já providenciado o Salvador, que é Cristo. Como a gente pode ver em um versículo em Apocalipse que diz que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus já no seu coração já tinha proposto o sacrifício vicário de Cristo, o sacrifício de Cristo para salvar a humanidade que ele já sabia que iria se corromper. Então, isso é maravilhoso demais, nós entendemos isso, e isso enche o nosso coração de temor e de gratidão a Deus, né? Nos faz querer aproximarmos de Deus. E essa é a ideia que a gente quer trazer nessa programação, é nós aproximarmos de Deus através da oração. Como esse canal aqui, ele tem esse propósito. O propósito do canal levarmos nos aproximarmos de Deus. E isso através da oração. Nós já iremos logo mais estar realizando a oração, você tirar o seu momento com Deus. Eu quero só complementar o ponto aqui da bondade de Deus, que é na anotação que eu estava procurando, e ela diz o seguinte: após o ato da criação, Deus observa e declara, nesse versículo que diz: E viu Deus que era bom. No final, ele declara que tudo foi muito bom. Isso reflete a ideia de que a criação é boa em sua essência e que o mundo foi feito para ser um lugar de harmonia e beleza. A criação de Deus, ao princípio, não tinha maldade, corrupção ou disfunção. Era perfeita e boa, refletindo a perfeição do Criador. E o propósito da criação? Esse capítulo aqui ele deixa claro que o homem, em particular, tem a missão de governar sobre a terra e cuidar dela. O domínio sobre a criação não significa exploração desenfreada, mas uma administração sábia e responsável do mundo natural. A criação é vista como boa e a responsabilidade humana é cuidar dela de forma que reflita a vontade de Deus. Então a gente sabe que por mais que nós vivemos num mundo que jaz no maligno, em Cristo Jesus nós somos nova criação. E como nova criação, nós aguardamos, como dizem em 2 Pedro, que nós aguardamos o novo céu e a nova terra onde habita a justiça, onde Cristo reinará, e nós o serviremos. Então, que isso a gente possa refletir durante esse dia e durante a nossa caminhada, né, que a gente não possa sair da nossa memória, que nós devemos ter o nosso coração grato e nunca sermos ingratos diante de Deus, nunca deixarmos que as coisas desse mundo corrompam o nosso coração e nos façam esquecer de todo o trabalho de Deus. Porque a mesma palavra de obra, toda a obra de Deus, é a mesma coisa que dizer, é o trabalho de Deus. Você vê, Deus fez todo o trabalho em 6 dias, no sétimo santificou. Então, que a gente não venha se tornar ingrato, né? Então, dito isso, eu gostaria de convidar vocês agora a um momento de oração, a um momento que você tirará um, um, um tempo para Deus, para conversar com Deus, para agradecer a Deus. Talvez você tenha andado angustiado, talvez você tenha andado chateado porque de repente você não tem conseguido tudo que você deseja. Mas diante disso tudo que nós lemos sobre tudo que Deus já fez por nós, olha, não existe nada maior que já tenha sido feito por nós, que Deus tenha enviado o seu Filho para morrer naquela cruz, para dar vida eterna para todo aquele que crê. Então, de repente, se você tem andado chateado, talvez por não ter conseguido coisas dessa vida ainda, que você volte agora em oração, pedindo perdão a Deus por isso, porque até a murmuração para nós é mal, é ruim murmurar, não é agradável diante de Deus. Então vamos agradecer. Nesse momento eu convido vocês a agradecer a Deus, a falar com Deus, a se reconciliar, a se arrepender e se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, como diz em Efésios 6.
Então, se possível, se você pode, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Senhor, vamos falar com o nosso Criador. Senhor, nosso Deus, eterno e soberano Pai, Criador dos céus e da terra, nós te bendizemos. Nós, meu Pai, queremos nesse momento de oração arrepender pelas nossas falhas, pelas vezes que nós somos ingratos, pelas vezes que nós murmuramos, pelas vezes que nós reclamamos por de repente não ter alcançado algo nessa vida que às vezes desejamos. Pai, perdoa a nossa ansiedade, perdoa a nossa forma de ser e nos ajude. Ajude, meu Deus, esse amigo ouvinte que está nessa programação e de repente tem andado com o coração atribulado, com o coração angustiado, com o coração aflito, de repente até com o coração em luto. Ó, meu Deus, faça com que os olhos dessa pessoa volte-se para o Senhor e enxergue a tua bondade em sobretudo, enxergue a tua fidelidade. Faça, meu Deus, com que esse amigo ouvinte, meu Deus, receba a paz que excede todo entendimento. Faça com que a mente dela, meu Deus, seja iluminada pelo evangelho da glória de Jesus Cristo, meu Deus. E que ela possa enxergar, meu Deus, a grandiosidade da salvação em Cristo que o Senhor nos oferece, meu Deus, a vida eterna, um lugar que não haverá mais choro, nem pranto, nem pecado, nem maldição alguma entrará nas portas dessa cidade. Nessa cidade que o Senhor preparou, onde as portas sempre estarão abertas, meu Pai, porque não haverá mais perigo. Ó, meu Deus, faça com que os nossos corações, nesse momento de oração, salte de alegria, meu Deus, e se una à eternidade, que o Senhor nos faça refletir sobre ela. Ó, meu Pai, eu faço essa oração por todos esses irmãos. Meu Pai, de repente, esse que está num leito de dor, esse que está, meu Deus, sofrendo por uma enfermidade e tem se questionado, tem ouvido pessoas que têm até, às vezes, criticado, falando, você não é de Deus. Ó, meu Deus, não deixa com que essa pessoa dê ouvidos a isso, não deixa com que essa pessoa se abata por causa disso, mas faz com que o coração dela, meu Deus, entenda que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor tem todo o poder para mudar toda a situação, mas tudo de acordo com a tua vontade. Então, que o que está sem paciência, dê mais paciência, meu Deus, porque muitas situações, meu Pai, o Senhor permite acontecer para que nós venhamos desenvolver aquilo que nós estamos necessitados. O Senhor prepara situações. Muitas das vezes nós pedimos coragem, mas às vezes o Senhor coloca situações para que nós venhamos desenvolver a coragem. O Senhor coloca situações para que nós desenvolvamos paciência, nós desenvolvamos o amor, nós desenvolvamos a gratidão. Ó, meu Deus, para que os frutos do teu espírito, meu Deus, possa sair de nós. Ó, Pai, por isso, meu Pai, eu peço ao Senhor, nos clareia a nossa mente, os nossos pensamentos, dissipa todas as trevas, assim como pelo poder da tua palavra o Senhor criou todas as coisas. Meu Deus, que a tua palavra dissipe as trevas que estão, meu Deus, nos nossos pensamentos, muitos deles pensamentos mesquinhos, mundanos, pensamentos, meu Pai, egoístas, pensamentos de murmurações, meu Deus. E que o nosso coração nesse momento se encha do seu espírito. É isso que nós buscamos nesse dia, meu Pai, a presença santa e doce do teu Espírito Santo. Diga ao Senhor Jesus, diga: venha Espírito Santo, encha o meu interior. Diga essas palavras a Deus: venha Espírito Santo sobre mim, venha me encher o meu coração, meu Deus, com a tua paz, com a tua alegria, com o amor, com a tua salvação. Ó Espírito Santo, nós te buscamos, nós ansiamos pelo Senhor, nós te desejamos, nós te queremos. Venha sobre todos esses ouvintes, sobre todos esses inscritos do canal, meu Pai. Muitos, meu Pai, distantes em todas as partes desse mundo, meu Deus. Ó, meu Deus, venha sobre essa pessoa nesse momento agora e encha da paz que excede todo entendimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Deus, nós te imaginamos agora, tentamos imaginar como nós lemos, meu Pai, e também me vem à memória em Apocalipse como o Senhor glorificado nos céus. Ó meu Deus, os anciãos se lançam aos teus pés e rendem suas coroas e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia, meu Deus, santo é o Senhor.
nós te adoramos, nós te queremos. Nos ajude, meu Deus, a sermos mais parecidos com Cristo. Meu Pai, essa é a minha oração que eu faço, meu Pai, com todos esses ouvintes. E desde já, meu Pai, eu te agradeço. Meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, respire bem fundo e diga graças a Deus, glória a Deus. Pastor Genival, o senhor. Amém. Muito bom, Rafael, muito bom mesmo. Eu quero aproveitar esse momento aqui de falar com o pessoal daqui de Itabirito, tá bom? Hoje, sexta-feira, nós teremos a oração de libertação. Então, não é como a gente costumava falar corrente de oração, não. Propósito de oração. É uma oração de libertação. Inclusive, no meu livro, eu procuro mostrar os tipos de oração, assim, de uma forma bem sintética, bem rápida. Eu procuro mostrar os tipos de oração. Inclusive, estão aqui na tela aparecendo os meus livros e também o endereço daqui. Para você que é daqui de Itabirito, Rua José Benedito 375, Santa Efigênia, Itabirito, né? Tem também o nosso site aqui embaixo, o site do Ministério. Seja o mantenedor do Ministério Tempo de Oração, QR Code, chave Pix, está aqui as redes sociais, como também os horários de reunião aqui de Itabirito, para quem é daqui de Itabirito, na capa dos meus livros e meu número de telefone para você que quiser entrar em contato conosco, com atendimento pastoral, pedir uma oração, qualquer coisa assim. E o programa, o espaço é seu. Eu agradeço pela oportunidade, Rafael. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui, me alimentando junto com todos os ouvintes, né, da mensagem de Deus, né, tá se aproximando de Deus através da oração, que ligou aqui uma chamada. É muito importante esse momento que nós temos com Deus. A verdade é que nós só conseguimos aproximar de Deus, né, por causa do sangue de Jesus Cristo, né? Então, mas é muito bom, pena que nós não temos tantas minutos assim, mas isso é só uma, uma, uma pitada, né, do que é a vida com Deus que nós devemos ter diariamente, né, de meditação da palavra de Deus, de buscar o Espírito Santo, de participar, né, desses cultos, né, de congregar junto com os irmãos, como o Senhor fez aí o convite, né, desse propósito de oração que é um ministério de todos nós, né? Todos nós temos esse ministério de oração. Então, eu quero aqui finalizar agradecendo a todos os ouvintes, todos os telespectadores que ficaram aqui juntamente conosco até o final, tá? Dizer que todos são muito bem-vindos nesse canal. Convido vocês também a deixarem aí nos comentários também, a você compartilhar nos seus grupos, se essa oração, se essa mensagem te ajudou, te contribuiu na sua vida espiritual, se te fez refletir, sabe, sobre Deus, sobre a sua grandeza. Compartilhe com mais alguém, envia para mais uma pessoa, né? Esse canal aqui de oração também, você pode enviar ele para outras pessoas. Você também, se não tiver o sininho de notificações, você pode também clicar nele para você receber que todos os dias realizado orações nesse canal, tanto pela manhã como à tarde, como à noite, é feita orações para a cidade, né, que é Paz para a Cidade, há também a orações das mães, então é um canal que é uma bênção na nossa vida, é uma oportunidade gratificante da parte de Deus que Deus proporcionou. Então, vamos ser gratos também a isso, e no mais, né? Até a próxima, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês.